Você, meu amigo, Flamengo que tem, nos últimos dias, né, se viu muito ainda no debate do tema Gabriel Barbosa, do tema Gabigol, da suspensão, da questão do antidoping, mas precisa agora focar tanto, né, o seu treinador, o seu elenco para essa final, para esse primeiro jogo de sábado, né, meu amigo? Fala, Camilinha, boa noite. Aed, Berné, Conrado. Camilinha, é verdade, assim, hoje, o assunto do Gabigol ainda tem dominado o noticiário rubro-negro. Agora à noite foi publicado o acórdão da decisão que o puniu, né, que instituiu essa punição, que o mantém suspenso até abril do ano que vem. Então, agora os advogados começam a preparar o recurso. Eu até conversando com um amigo meu, advogado, um garoto que estudou comigo na faculdade, eu falei, vem cá, meu irmão, e agora? Como é que é esse processo? É rápido? É imediato? E aí ele falou, não, Fred, isso aqui não é miojo não, cara, não é instantâneo assim não. Vem um documento em outro idioma, você tem que traduzir tudo isso para depois sim você entrar com o pedido. Então, a tendência, pelo que eu apurei também junto a fontes, é que o recurso e o efeito suspensivo que a defesa do Gabigol irá pedir aconteça somente na semana que vem. Então, esse assunto de Gabigol hoje não tem mais muita novidade, assim, a torcida do Flamengo não terá uma boa notícia no final de semana, nem durante essa semana, provavelmente, porque a defesa ainda prepara o efeito suspensivo e depois ainda você requer um tempo ainda da questão da apreciação desse pedido, se ele vai ser acatado ou não, e a posterior marcação do julgamento, que avaliará o recurso da defesa do Gabigol para ver se a defesa conseguirá ou não a absolvição do jogador. Camilinha, quer falar de bola? Quer falar da final? Bora falar de bola, bora falar de decisão, porque o primeiro jogo é sábado, né? Exatamente, 17 horas. E hoje a torcida rubro-negra teve uma boa notícia, o Pulgar concluiu o processo de transição dele, ele fez 3 treinamentos nessa semana, treinamentos isolados, a parte do grupo, né, juntamente com a fisioterapia. Pulgar trabalhou segunda, terça e quarta na transição, amanhã ele volta a treinar com o grupo e a expectativa é que seja titular na partida contra o Nova Iguaçu. É óbvio que os 2 últimos treinamentos definirão a escalação, Camila, mas não deve ter novidade, não. O time é aquele de sempre, Rossi no gol, lateral direito, Varela, que foi papai, parabéns para o Varela, nasceu a linda Milena, o gringo aí, o novo papai do elenco rubro-negro. O Vinha, que é uruguaio, também tinha acabado de ser pai se eu não me engano, da Antonella. Agora também não vou ficar lembrando o nome das gringuinhas todas, né? Aí completando, Varela, Fabrício Bruno, que jogou muito bem pela seleção, Léo Pereira e Ayrton Lucas, que não atuou em nenhuma partida pela seleção brasileira, embora estivesse convocado pelo Dorival Júnior. No meio campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, na frente Cebolinha, Luiz Araújo e o Pedro completando o comando de ataque. Então a novidade, Camilinha, é essa possibilidade não, Pulgar vai treinar amanhã com o grupo e com grande possibilidade de jogar, somente se der alguma zebra no treinamento de amanhã ou de sexta-feira, que ele não será escalado. E uma excelente notícia para a torcida do Flamengo, para os fãs do Gerson, é que o ídolo voltou a treinar hoje no gramado do Ninho do Urubu, voltou a dar voltas, que redundância, hein? Ele voltou a trabalhar no Ninho do Urubu e deu voltas em torno de um dos campos do CT do Flamengo. Logo estará aí disponível. A tendência é que ele volte a jogar dentro de 3 ou 4 semanas, fim de abril ou início de maio. O Gerson, que já tirou os pontos da cirurgia e já tirou o dreno também, começa a etapa final de recuperação do Coringa rubro-negro. E aí eu acho que só com o retorno, claro, o retorno do Pulgar é uma notícia boa, né? Principalmente nessa semana em que o Gabigol acabou punido. Acho que só com o retorno do Gerson a gente vai poder ver, talvez, em campo, como o Tite quer formar o Flamengo ideal para essa temporada, né? Tendo o Pulgar, o Gerson à disposição. Curiosidade para saber o que vem pela frente, né, Raed? Desde o início eu achava que o melhor Flamengo sob o comando do Tite seria com De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, com o Pulgar perdendo a vaga dele. No início do trabalho, o Igor Jesus fez, quando o De La Cruz saiu da ponta e foi para o meio, o Igor Jesus fez excelentes partidas também ali pelo meio. E se por algum acaso hoje não tiver o Pulgar para esse fim de semana, eu imagino que a torcida não vai ficar chateada com o Igor Jesus ganhando mais uma oportunidade, que veio muito bem, o menino da base, campeão pan-americano com a seleção brasileira, já ganhando seu espaço também com o Tite. Agora, vai depender também dos jogadores em campo, né? Tem uma Copa América pela frente,
O Pulgar vai ser convocado pela seleção chilena. É um jogador que pode abrir espaço para que outras formações do Tite aconteçam no meio de campo. Quem sou eu para discordar de Fred Gomes? Diria que eu acrescento ao Fred Gomes, que eu acho que a notícia do Gerson é boa para todo mundo, né? Acho que todo mundo que é humano fica feliz que o Gerson está voltando a dar voltas no gramado. Não é só a torcida do Flamengo, meu amigo. Mas acho que... Sobre essa questão, é ruim se machucar sempre, né? Claro. Mas o Gerson machucou no pior momento que podia ser, pensando nessa questão de time titular. O Flamengo está encaixado. Assim, pode voltar, jogar muito, o ano é longo. Vai voltar sentando no banco. Muito difícil ganhar essa vaga do De La Cruz, porque eu acho que, inclusive, é o que o Tite sempre sonhou, né? A minha dúvida, quando ele voltou, diferente do Red, eu não achava que o Pulgar, para mim, jamais ia perder vaga. Primeiro, que ele jogou muito ano passado. Segundo, por características, né? Se ficar sem ele, eu não vejo ninguém fazendo o primeiro volante. De La Cruz, Gerson. Não tô nem pensando pelo Tite, eu tava falando por mim. Eu acho que a melhor formatação do meio de campo do Flamengo seria essa, com o De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Mas... A minha dúvida era se... Imagina, a minha dúvida era se o De La Cruz ia ganhar a vaga do Gerson ali no meio. Sim. Ou se ele ia jogar no lugar do Luiz Araújo. Aí a gente tem que ver se o De La Cruz ia jogar pela direita, como foi o começo dessa temporada. Começou assim, ou o próprio né? Gerson, de repente, pode ganhar essa vaga. O que o De La Cruz está jogando no meio campo era o que já todo mundo esperava. Não teve esse negócio de tempo de adaptação. Botou ele ali na dele, amigo, tá no campo inteiro, toca, joga, marca. É impressionante. Aí ele tem que jogar ali no meio. Ali vai ser muito difícil do Gerson voltar. Não sei que o Tite mude o esquema tático, eu acho muito difícil jogar no 4-4-2. Ou ele vai brigar por essa vaga do Luiz Araújo lá na direita, senão vai ficar muito difícil do Gerson. Por isso que eu brinquei, né? É sempre ruim machucar, mas ele se machucou na hora que o Tite estava... E aí, qual que vai ser meu time titular? E tá claro, é só um começo de temporada, mas assim, o Flamengo já tá voando. Tá acertadinho o time do jeito que o Tite gosta de jogar. 2 caras de velocidade abertos, um primeiro volante, um segundo que sabe jogar, o meia chegando... Enfim, o Gerson ainda vai ficar muito tempo fora, né? Então é muito tempo De La Cruz mostrar mais ainda. Vai ser difícil ele voltar para esse time titular. Mas foi esse asterisco porque não foi uma lesão comum, né? Uma lesão de jogo natural. Foi uma doença, um caso muito delicado. Então é muito bom que o Gerson esteja de volta também. Sim, não, e talvez a grande oportunidade seja na Copa América. O Flamengo na Copa América, o time titular vai ser destroçado, né? A gente imagina mas aí isso. É difícil o também. O Pulgar fora, o De La Cruz fora, o Arrascaeta fora, os laterais porque aí talvez... não vai ser o Flamengo. O mesmo time. Exato. O time jogou bem, mas quando voltar a Arrascaeta estava bem desse jeito. Mas enfim, claro, ele vai ter muita oportunidade, né? E é bom, óbvio, de novo, para o Flamengo, como foi todos esses anos. Muita gente critica, contratou o Pedro já tendo o Gabigol, amigo. É bom ter os dois, é ruim para os outros. Quando um não tá, o outro tá, já jogou os dois. Agora o Gerson também, se for bom, excelente. Quando entrar no segundo tempo, você tem o Gerson. Quando um estiver suspenso, quando se lesionar, estiver na seleção. Enfim, o elenco do Flamengo é realmente espetacular. E não são só as competições, como lembrou o Bené, é a questão de data FIFA, tem muitos atletas e construir um elenco em cima de atletas de seleções. Então, naturalmente, perde muitos jogadores em um ano como esse de Copa América. Precisa pensar num elenco dessa forma também. Agora, já projetando o jogo de sábado contra o Nova Iguaçu, é claro que é um adversário que tem muito menos potencial técnico do que o Flamengo tem, mas vem de uma forma muito organizada, fazendo boas partidas. Que sentido exige um pouco mais do time do Flamengo, do Tite, em pensar essa partida, Red? Nova Iguaçu foi o único time que fez gol no Flamengo. Carlinhos foi o único gol marcado em partida oficial. Não era esse Flamengo. Mas a camisa era a mesma. Só para lembrar, era quando o Flamengo estava poupando, estava jogando com o time sub-20 praticamente. E o gol do Carlinhos em cima do Matheus Cunha. O Rossi ainda não sofreu gol nesse campeonato estadual, nem em partida oficial, né? Só sofreu gol em amistoso. Mas o Nova Iguaçu, ele gosta de jogar com um time, com um jogo muito posicional, com 2 pontas espetados. Aí você tem o Bill por um lado, você tem o Iago, filho do Iranildo, você tem o Xandinho na direita. E o Carlinhos, um atacante de referência muito legal, muito bom de se ver. 3 jovens talentos da base que não tiveram grandes oportunidades no time profissional, mas que agora estão fazendo uma excelente campanha com o Nova Iguaçu. Só que o Flamengo também joga no mesmo esquema tático, no mesmo estilo e tem mais capacidade técnica, como você falou, e eu também acredito. Numa final tudo pode acontecer, mas eu imagino que igualando ali a vontade, o Flamengo vai ser soberano nesses jogos. Fred, vi que no GE. Globo temos um apanhadão dos selecionáveis do Flamengo. Queria trazer para o papo essa questão, quem foi bem, quem foi mal nessa data FIFA. A gente já teve, você já disse, inclusive, o Ayrton Lucas Sequer entrou em campo, o Fabrício Bruno, por outro lado, nem estava na lista inicial do Dorival, mas agarrou a oportunidade de ser titular nos 2 jogos. Como é que foi esse apanhadão da data FIFA do Flamengo?
Então, Bené, assim, eu vou te ser bem sincero, né? Eu me informei por internet, lendo jornais do Uruguai. A seleção brasileira, eu vi os 2 jogos. Fabrício Bruno foi bem mesmo, voltou com um saldo super positivo. E eu até tentei assistir o jogo do Uruguai. Eu te confesso que em outras datas FIFA eu acompanhava pela UFTV, que é a televisão da Associação Uruguai de Futebol. Só que eles queriam cobrar $9. Eu falei, pô, o papai aqui não está com dinheiro para botar R$ 45 para ver jogo do Uruguai. Eu falei, tô fora. Enfim, mas o Noel que fez essa nota aí, Thiago Lima, trouxe todo um detalhamento. Ele falou, até gostei que ele usou um termo pré-assistência aqui. Quem foi que deu a pré-assistência? Acho que foi o Arrasca, exatamente. Ele deu uma pré-assistência para o Canóbio cruzar para o gol do Vinhas. No primeiro jogo do Varela, a quem eu já dei meus parabéns pela neném que nasceu, no primeiro jogo dele contra o País Basco, ele fez um ótimo cruzamento. Assim, não dá para considerar assistência, porque raspou no zagueirinho lá do País Basco, e aí o Vecino chegou e marcou o gol. Um belíssimo cruzamento do Varela, está em ótimo momento. Ele não jogou o segundo jogo, como eu disse, liberado para ver a filha nascer. O Vinha foi reserva na primeira partida e titular na segunda. Nesse apanhadão também que o nosso grande Thiago Lima Noel traz, ele cita que o Vinha teve seu lado explorado pela defesa da Costa do Marfim. O gol do Matias Oliveira, que é Uruguai, gol contra, saiu pelo setor do Vinha. O Vinha que não deve ser titular justamente pelo fato dele ter jogado 2 partidas e o Ayrton Lucas não ter atuado pela seleção brasileira nessa data FIFA. Além do que, no momento, o Tite considera o Ayrton Lucas titular, né? O De La Cruz não ficou no banco contra o País Basco. A seleção uruguaia anunciou que ele ficaria cortado da primeira partida e jogou o primeiro tempo do jogo de ontem contra a Costa do Marfim, bateu uma falta que o goleiro defendeu e ainda cruzou na cabeça do Vinhas, que marcou o gol. É Vinhas, tá? É outro jogador, é Federico, é meu xará, fez um gol ontem contra a Costa do Marfim, ele cruzou essa bola. E pegando do restante aqui do apanhado, falamos de De La Cruz, acho que falamos de todos. Estou vendo aqui, estava com a minha colinha, falamos de todos. Então, todos esses jogadores chegam até 9 horas. Confesso que não peguei a diferença dos voos do Brasil em relação aos uruguaios, mas a tendência é que todos estejam aqui no Rio de Janeiro hoje às 9 horas. Amanhã eles participam do treinamento. Até apurei com o pessoal do Flamengo, mas amanhã vai ser um regenerativo para eles, né? Eles jogaram quarta-feira e um amigo meu disse que não, falou que acha que eles vão treinar a Vera mesmo e com certeza no treinamento de sexta-feira de bolas paradas, que define o time que enfrenta o Nova Iguaçu, esse sexteto selecionável participará sem qualquer limitação. Olha, pensando até nessas opções, Conrado, e concordo contigo, você já falou, o time está arrumadinho. Mas existiu muita expectativa em torno de alguns desses nomes, principalmente os que vieram nessa temporada. Aí, em relação aos selecionáveis, né, os que estão com as suas seleções, o Vinha, mas ainda dentro desse elenco tem o Léo Ortiz, que chegou há pouco. Vou atualizar essa pergunta, né, porque a gente já tentou projetar isso algumas vezes. Mesmo com esse time arrumadinho, dá para imaginar que esses dois ainda serão titulares desse time? Não sei se vão ser titulares, não sei. O Vinho eu acho que tem uma chance maior pelo estilo de jogo, mas assim, vai ter que ganhar no campo. E aí eu acho que são mexidas normais, assim, não tem uma grande pressão. De La Cruz é uma das maiores contratações da história do Flamengo. Sim. O cara é titular de seleção uruguaia, craque do River Plate. Então chega para jogar. Agora, o Léo Ortiz e o Vinha, se ficarem no banco, vão ficar, não vai ter nenhum grande alarde. Vão ter que ganhar a posição. O Léo Ortiz, por exemplo, agora tem que ganhar a vaga do titular da seleção brasileira. Fabrício Bruno, um pouquinho mais difícil. Já foi com essa expectativa. Léo Pereira jogando muito e o Fabrício Bruno tendo feito uma última temporada boa. Agora ainda tem a seleção. Claro que ele pode ganhar do Léo Pereira também, né? E jogar pelo lado esquerdo. Ele já fez isso, inclusive com o próprio Fabrício Bruno. Já jogaram juntos, né? Na época de Bragantino. Mas, enfim, eu acho que vai ser natural. Se ele entrar, estiver bem, se alguém estiver mal, ele vai entrar. A questão do Gerson é diferente, que envolve até, às vezes, uma possível mudança de esquema tático, característica de jogador. Agora, se você mudar um zagueiro pelo outro, quem está jogando bem, é mais tranquilo. Lateral esquerdo, claro que tem ali a característica também do Vinha, um pouco diferente do Ayrton Lucas, mas eu acho que aí vai mais no natural, sem pressão. Agora, o Gerson é um ídolo, né? Um ídolo do Flamengo. Como o Fred trouxe pra gente, estamos todos felizes, mas o rubro-negro especialmente, né? Um grande ídolo que já conquistou muito, é um jogador que já foi convocado para a seleção brasileira. Então, é uma questão um pouquinho diferente. Mas esses aí, respondendo, vão brigar. Por enquanto, é banco também. O time tá redondo.
e é um cenário completamente diferente do ano passado, lembrando que a estreia da Libertadores acontece entre as duas finais. Se a gente lembrar do ano passado, o Flamengo poupou o time na estreia da Libertadores porque tinha os 2 clássicos contra o Fluminense. Claro, muito respeito ao Nova Iguaçu, tirou times grandes do Campeonato Carioca, mas é um cenário diferente até para isso também, eu acho, né, Raed? Assim, de você poder dosar no primeiro jogo, sabendo que você tem um favoritismo grande nesse momento. É um cenário diferente, principalmente porque o time teve aí 10 dias, pelo menos, de intervalo entre um jogo e outro. Então, você tem como descansar os jogadores, você tem como deixar o tanquezinho dele cheio. Não acredito que o Tite vá poupar jogador, não. Ele tem aí 4 jogos em 2 semanas para fazer. Um sábado, outro na terça, outro na final do estadual e outro no meio da outra semana para poder fazer aí 4 vitórias contra rivais importantes da Libertadores. E o Brasileirão tá chegando também, né? Mas acho que não que no ano passado tivesse muito mais difícil, mas o grupo do Flamengo esse ano na Libertadores também não, a princípio, pelos adversários que são... Ano passado era até mais fácil. Você acha mais fácil no ano passado? Porque eu acho que o próprio Flamengo se complicou ao longo dos jogos, não é verdade? É porque essa discussão tá tendo, né, que o Bené trouxe, é porque o Flamengo foi mal. Mas a verdade é que os caras vão treinar para isso. Então eu não vejo problema, não é que é poupar na Libertadores achando que o Carioca é mais importante, não é isso. É questão de momento de cada fase, de novo. Confiar no seu time reserva, analisar. O time que a gente vai enfrentar lá é mais fraco do que a gente vai enfrentar aqui, então a gente precisa de mais gente aqui. Enfim, eu acho que é questão de avaliar. Se prefere o Nova Iguaçu ou prefere, enfim, os outros jogos da Libertadores. Mas eu não vejo problema. O Flamengo tem elenco para isso. Esse ano a estreia é dia 2, terça-feira, contra o Milionários da Obrigado. Colômbia. Era isso que eu ia falar. Você percebeu que eu não estava lembrando, né? Muito obrigado. Não, mas eu tô aqui só não, jogando, mas eu achei ninguém me ajuda. a definição ótima, assim, para resumir os adversários da Libertadores. Não, achei mas ótimo. que não entra nessa lista. É bom lembrar, o Milionários, o time colombiano, tem tradição e tal. Tem muito Mas dinheiro. resumiu, assim, os 20 times da Libertadores, você conseguiu resumir o seu comentário. Não é eu o gostei. caso para essa primeira rodada. É só dúvida, né? Nova Iguaçu sábado, aí vem Milionários na terça-feira e a outra final no outro fim de semana. E aí vem um outro jogo fora de casa pela Libertadores, Fred, é isso? O Milionários é na Domingo, Colômbia. Raed. O segundo jogo com o Nova Iguaçu já está definido já para o domingo, 17 horas, dia 7. E a segunda rodada do Flamengo é em casa, aqui, ó, contra o Palestino, se eu não me engano, confirmei. 10/4, às 21h30, contra o Palestino. O Flamengo faz seu primeiro jogo no Rio de Janeiro. Ou seja, dá um intervalo de 3 dias, né? Eu sou péssimo em matemática, né? Tão fácil. 7 mais 3, 10. Enfim, joga no domingo e depois enfrenta o Palestino em casa. Palestino que não faz um bom campeonato chileno. O Milionário está num péssimo momento no campeonato colombiano, não vence as 7 partidas. Palestina é 5º colocado no Chile. E o Bolívar, que não está tão mal na Bolívia, mas o campeonato boliviano tem 4 grupos, então ele tem 13 pontos em 18 possíveis, se eu não me engano, agora é 6 vezes 3, 18. Então, 13 pontos em 18 possíveis, mas enfrentou um monte de time mais ou menos. O elenco do Bolívar não é grande coisa, o elenco do Milionários não é grande coisa, e nem tampouco do Palestino. O Flamengo tem como principal adversário a altitude de La Paz, 3.600 metros acima do nível do mar, e a altitude de Bogotá, que, segundo os profissionais da saúde e do esporte, dizem que não é uma altitude tão impactante para os jogadores, esses 2.600, porque as altitudes começam a ser consideradas altas altitudes a partir de 2.800, que é a altitude de Quito, que também o pessoal também não reclama muito de Quito. Diz que você chega um dia antes, que é o que o Flamengo vai fazer, para fazer a ambientação, para se acostumar com dor de cabeça, enjoo e velocidade da bola. Você faz um treino na cidade de Bogotá e na terça-feira já enfrenta o Milionários na estreia da Libertadores do Flamengo no Grupo E. Beleza, galera? A dor de cabeça é sorote, lá pro pessoal lá do Equador. Chama sorote, já sofri com isso. Então, Que isso? não, já sofri com isso. Cara internacional, pô, desculpa. Eu achei O que ele ia Fred fazer já uma deu piadinha. Não, eu até Eu já tava demorei. esperando, mas era eu sério. pensei, O Fred- mas eu fiquei demorando, falei, o que vem? O calendário Mas do foi bom. Flamengo, desculpa, Cami, o calendário do Flamengo já diz onde que o Flamengo vai poupar. Ele tem 3 jogos importantíssimos, um fora de casa na Libertadores, 2 finais, e um jogo contra o Palestino no Maracanã. O Eu quarto acho que jogo também vai numa sequência depender depois de um intervalo. É saída. Se o Flamengo faz 4-0 agora no Nova Iguaçu, 5.
já muda. A volta dá para você ir mais devagar. Então, Dosar, né? Tem a ver com isso. Nesse início de... Administrar. se também ao mesmo tempo vai contra o Milionários e não estreia bem na Libertadores, não importa o próximo adversário. O Flamengo vai com tudo na segunda. Então tem que ver o andamento mesmo. Acho que vai ter a ver com o resultado também. É isso. Fred Gomes, tamo junto, hein? Saiu a lista de inscritos do Flamengo para Libertadores, inclusive, né? Gabigol inscrito com o número 10, porque o Flamengo é otimista em relação à situação dele, porque também são 50 vagas. Tamo junto, amigo. Valeu, Bené. Prazer estar com vocês aí. Beijo, Camilinha. Valeu, Rael Conrado. Um abraço. Valeu. Abraço. Ótimo. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo? Bora. Temos